Olá a todos, meu nome é Adilson, sou aluno de doutorado do Instituto de Física de São Carlos, sou orientado pelo professor Guilherme Sparri, também do Instituto de Física de São Carlos, e co-orientado pelo professor Juarez da Silva, do Instituto de Química de São Carlos. Vou apresentar o meu trabalho, cujo título é Fitting das estruturas de bandas a partir de estratégias que envolvem propriedades de simetrias dos materiais baseadas na teoria de grupos. O desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, essas novas tecnologias, como computadores mais rápidos, lasers, células solares, eles estão relacionados ao estudo, ao conhecimento de propriedades das estruturas de bandas eletrônicas dos materiais semicondutores que compõem esses dispositivos. Dessas estruturas de bandas, elas podem ser feitas por meio de modelos teóricos, como o uso de hamiltonianos efetivos, que fornecem uma descrição realística dessas estruturas de bandas com baixo custo computacional se comparados com outros métodos de primeiros princípios. As abordagens com o uso de um método chamado KP, elas são usadas extensivamente já há algumas décadas na construção desses hamiltonianos efetivos e permitem um ajuste das curvas de dados experimentais obtidos com cálculos de DFT, por exemplo, para a descrição do spin splitting e fator G efetivos. Os hamiltonianos desses modelos eles têm uma forma matricial e dependem de parâmetros que podem ser obtidos da simetria do grupo cristalino do material que está sendo estudado. O laboratório ao qual eu pertenço, que é o Laboratório de Física Computacional aqui do IFSC, em parceria com o QT-Nano do IQISC, já utiliza um método que extrai esses parâmetros das estruturas de bandas pré-existentes. No entanto, existem casos onde o gap de materiais que tem um gap indireto ou quando os spin splits são da ordem do gap, que é necessário incluir um número maior de bandas. Nesse sentido, a abordagem que é utilizada consiste em, a partir das simetrias do sistema, utilizar diferentes vínculos na busca de parâmetros, como por exemplo spin splitting, além das estruturas de bandas. Então, o objetivo do meu trabalho é utilizar uma estratégia ou estratégias que permitam uma descrição mais realística, melhorando o fitting, que vai permitir obter parâmetros como massa efetiva e fator G. Esse procedimento que vem sendo realizado na construção de um conjunto de ferramentas computacionais vão auxiliar o processo da tomada de decisão para descrever qual o tamanho e o número de parâmetros que são necessários para construir esses hamiltonianos de maneira que a descrição do nosso sistema seja mais realística. Esses dispositivos tecnológicos que eu falei que são estudados com as estruturas de bandas eletrônicas, eles são obtidos através de materiais semicondutores do tipo 3,5, como o GaN, o INAS, o INP, a ALN e o GaSB, por exemplo. É necessário que exista uma análise que seja compatível entre as propriedades eletrônicas e estruturais desses materiais. E isso pode ser feito com o uso da teoria do funcional da densidade com auxílio de funcionais híbridos, por exemplo, HSE. Isso vai resolver alguns problemas que surgem nos semicondutores desses que eu citei, onde o gap da banda ele é da ordem do acoplamento spin-órbita. Porém, o gap da banda ele depende fortemente de um parâmetro que é conhecido por parâmetro de Fock não local, o alfa. E essas bandas elas crescem de maneira linear, aproximadamente linear com esse parâmetro. Os estudos já feitos no nosso grupo, eles utilizam ajustes de diversos parâmetros alfas para diferentes compostos e é feito um fitting da minimização do desvio entre os valores do nosso modelo teórico com cálculos experimentais para o gap e para o acoplamento spin-órbita. Esses cálculos utilizam um funcional basicamente descrito na equação 1, onde a gente tem um termo de troca, PBE, um termo PB de correlação, um termo PB de troca, que é descrito como um long range, um termo de troca de Hartree-Fock short range, que já tem o alfa aqui multiplicando, um outro que tem um alfa também multiplicando de troca, só que agora é um PBE short range. Já tem no grupo, como eu disse anteriormente, a parceria com o QT-Nano,
a utilização de um método KP associado à teoria de perturbação de Loveday, e que vão usar termos de massa efetiva que vão além da ordem zero. Vocês vão entender mais para frente essa questão de ir além da ordem zero, que vai ser representada em figura 1 e figura 2. A análise que é realizada, ela é um pouco mais profunda das estruturas de bandas pré-existentes. Isso permite extrair outros parâmetros como o fator G eletrônico, que eu vou mostrar para vocês agora do Carlos. Aqui a gente tem as estruturas de bandas obtidas com o funcional HSE e o PBE. O HSE é essa linha vermelha, o PBE é essa linha tracejada preta. Aqui é o centro, a primeira zona de Brillouin da fase Zinc Blend, com as direções de alta simetria. E aqui do lado direito, uma região mais restrita, mais próxima da primeira zona de Brillouin, com os dois funcionais, o PBE e o HSE. O PBE é essa linha vermelha, o HSE é a linha preta. E as bandas que a gente escolheu estudar. Aqui dá para observar que para o HSE o gap é positivo, para o PBE é um gap negativo. Ainda nesse trabalho, aquela opção que a gente tem, que é o fitting usando o método KP. Direções, gama X, gama K e gama L. Aqui para o INH, utilizando o funcional HSE e o fitting com o KP. Que o KP é cis tracejado e o modelo do DFT com HSE, essa linha vermelha. A gente pode observar que o fit foi muito bom. Essa aqui é a porcentagem da zona de Brillouin que a gente está olhando. A mesma coisa agora para o ALN, as três direções, e a gente observa também que o fit ficou muito bom. Portanto, em muitos casos a gente precisa de um número maior de bandas para obter parâmetros que possibilitem uma descrição mais realística. Por exemplo, se a gente quer descrever o spin split de bandas específicas. Então, o nosso objetivo inclui melhorar o método que já existe de fitting, mas agora utilizando não só as energias, mas as diferenças de energia, e incluir novas variáveis, como a separação de spin splitting em bandas específicas e nas bandas que a gente deseja observar. O hamiltoniano KP que está sendo utilizado é um hamiltoniano que já inclui o termo de spin, pode ser incluído ad hoc, esse termo que vai surgir aqui em azul. E com o auxílio da teoria de perturbação de Loveday, a gente consegue controlar o número de bandas que são necessárias para descrever esse nosso sistema. Isso diminui o custo computacional, se a gente levar em consideração o KP Full Zone. A teoria de perturbação de Loveday, de uma maneira bem simples para descrever, a gente pode entender como uma divisão dos estados em duas classes. A classe A, que são os estados que interagem mais fortemente entre si, e da classe B, que são estados que interagem fracamente com os estados da classe A, e a gente não olha as interações entre eles. Okay? Mostrar aqui um esquema de como tem essa construção. Aqui seria o hamiltoniano full zone. Todos os elementos de matriz desse hamiltoniano estão aqui, e a gente vai colocar a quantidade de representações que a gente achar suficiente, que seriam as representações das bandas, para descrever o nosso sistema. Então, por isso que o custo computacional, apesar de ser menor do que nos modelos de primeiro princípio, ainda é grande, porque cada elemento de matriz aqui tem uma integral que é complicado de se resolver e tem um custo computacional alto. Ações de ordem 0 e ordem 1 vão nos fornecer um modelo consistente com a descrição realística da região que a gente procurou estudar. Com isso a gente controlou. Se precisar, a gente inclui outras bandas e vai vendo como vai se ajustando o modelo de fit. No intuito de descrever o spin órbita de bandas específicas ou em todas as bandas, o procedimento que a gente está utilizando para o fitting vai envolver as diferenças de energia, como eu havia falado anteriormente. Agora eu vou falar rapidamente sobre o método de fitting que a gente utiliza para esse nosso hamiltoniano KP. É uma ferramenta, um pacote chamado LM-Fit. Esse é um pacote desenvolvido para Python que apresenta ferramentas simples de implementação, porém que tem modelos de fits, realiza modelos de fits complexos, por exemplo, com problemas de meninos quadrados não lineares. Aqui eu vou usar uma ilustração que é basicamente uma adaptação de um modelo que tem no próprio site do LM-Fit, que eu uso o Q² para fazer esses ajustes.
Então eu vou fazer um modelo do Q quadrado aplicado a um decaimento senoidal, que é basicamente o seguinte: a gente descreve uma função, passa os parâmetros para essa função, aqui no caso para esse decaimento senoidal, amplitude, fase, frequência, decaimento, a função do nosso modelo, que utiliza esses parâmetros, calcula, faz a diferença entre eles, eleva ao quadrado e divide pelo peso. Essa é a função. Aqui são as variáveis que a gente vem criando, porque na verdade, como a gente não tem esses dados, é uma simulação, a gente faz a simulação, coloca um ruído, como se fossem os dados. Essa variável aqui eu só criei para poder gerar o gráfico. Aqui as variáveis que são passadas para a função. E aqui que é o método de mínimos quadrados, perdão, que é da biblioteca do SciPy. Então a gente passa a função e os parâmetros da função, basicamente. Com isso eu ploto o gráfico e aqui a gente pode observar, aqui é a curva do nosso modelo, essa laranja. Aqui o decaimento senoidal que seria o dado experimental, e a gente pode observar que o fitting aqui ele é muito bom. Então o nosso modelo usa basicamente essa estratégia para o fitting. A gente tem as diferenças, calcula as diferenças de energia com o Hamiltoniano, e faz para cada ponto, da nossa região que a gente está olhando, da zona de Brillouin, por exemplo, a gente faz o fit em cima do modelo obtido com cálculo. Então, o que a gente já tem observado é que a inserção, a construção de um Hamiltoniano de maneira automática, que era o que a gente não tinha até o momento no nosso grupo, ela já permitiu alguns ganhos. Por exemplo, o tempo de computação, porque se o Hamiltoniano é um código que vai lá e busca para você no arquivo e já constrói. O ganho que a gente teve também com a diminuição do erro, porque não é mais uma pessoa indo lá e digitando cada parâmetro do Hamiltoniano. Então o código já faz isso para a gente. Uma coisa interessante também é que a construção desse fitting agora, usando as diferenças de energia, ela não foi necessário uma mudança na estrutura do código. Não teve mudanças significativas, a gente só incluiu esse trecho que faz o cálculo com as diferenças de energia. Então isso é legal observar que o código ele é flexível. Inclusive a gente pode tirar esse trecho e colocar como uma função e fazer uma chamada, mas isso é só um detalhe. Essas mudanças também a gente tem observado que elas têm sido válidas. A gente está realizando alguns testes com cálculos de DFT que a gente já tinha no grupo, e os resultados estão sendo satisfatórios, né? Então a estratégia de inserir novos parâmetros ela também está se demonstrando promissora, no sentido de que essas novas variáveis elas vão permitir descrever o speed splitting em bandas específicas e nas bandas que a gente queira olhar. O conjunto de todas essas etapas que a gente está pretendendo realizar é conhecido na literatura como High Throughput in Material Science, que é basicamente um pacote de ferramentas computacionais que permitem fazer esses cálculos de maneira automatizada. Ou seja, você não precisa em determinado momento parar o seu código para escrever, inserir um arquivo manualmente, tudo mais, né? Ou como essa etapa da construção do Hamiltoniano mesmo. Isso tem sido muito interessante. Esses Hamiltonianos vão ser mais realísticos, no caso, como eu já disse, da descrição do speed splitting. Tem um tempo de execução melhorado com relação ao KP Fusone e possibilita a descrição do speed splitting com controle das bandas. Então o interessante vai ser isso. A gente, para aquele modelo, né, pertencente àquele grupo, a gente sabe quais são as bandas que são suficientes para descrever o nosso sistema. Gostaria de agradecer a todos. Muito